Olá, meus colegas estudantes. Encontramos novamente comigo, Mariane Santa, no programa Ensino à Distância. Na aula anterior já aprendemos sobre cálculo diferencial e integral. E hoje continuaremos a aprender sobre a integral definida e suas aplicações. Tomem atenção para assistir esta aula até ao fim. Eu já volto! Olá, meus estudantes em todo o território de Timor-Leste. Sou o professor Diogo Sábio, novamente junto com vocês, para solucionar algumas questões sobre cálculo integral e suas aplicações. O assunto específico do nosso encontro de hoje é olhando que temos duas regiões. Primeira região, no intervalo -1 a 0, e outra região é no intervalo 0 a 1. Então, estas duas regiões, nós vamos determinar a área separadamente e depois adicionar. Então, primeira área, A1, primeira área, a função x elevado a 3 está passando por cima, e depois a reta f de x igual a x está passando por baixo. E assim, integral de -1 a 0 da função x ao cubo menos x em relação a x. Então, o resultado de integral 1 sobre 3 mais 1, x elevado 3 mais 1, menos 1 sobre 1 mais 1, x elevado 1 mais 1. Para ficar mais claro, ok, 1 sobre 3 mais 1 menos 3 mais 1, x elevado 3 mais 1, menos 1 sobre 1 mais 1, x elevado 1 mais 1, de menos 1 a 0. Igual 1 sobre 4, x elevado 4, menos 1 sobre 2, x ao quadrado, de menos 1 a 0. Então, vamos substituir os limites. 1/4 vezes 0 elevado a 4, menos 1 sobre 2 vezes 0 ao quadrado, menos 1/4 vezes menos 1 elevado a 4, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 ao quadrado, igual 0 menos 1 elevado a 4 igual a 1,
Então, o resultado vezes 1/4 igual 1/4. E depois, menos 1 ao quadrado igual 1. 1 vezes 1 igual 1 sobre 2. Igual menos 4 menos 1/4 mais 1 sobre 2, ou igual 1 sobre 2 menos 1/4. Então, múltipla cruza 4 menos 2 sobre 8 igual 2 sobre 8 ou igual 1/4. Então, o resultado da primeira região é 1/4. Agora, nós vamos continuar a calcular a segunda região. Segunda região, olhando que a reta passa por cima da curva. Então, integral de 0 a 1 da função x menos x elevado ao cubo em relação a x. Então, a integral 1 sobre 1 mais 1, x elevado a 1 mais 1, menos 1 sobre 3 mais 1, x elevado a 3 mais 1, de 0 a 1. Igual, podemos simplificar, 1 sobre 2 x ao quadrado menos 1 sobre 4 x elevado a 4 de 0 a 1. Então, vamos substituir 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 sobre 4 vezes 1 elevado a 4 menos 1 sobre 2 vezes 0 ao quadrado menos 1 sobre 4 vezes 0 elevado a 4 igual 1 ao quadrado igual 1, 1 vezes 1 igual 1 sobre 2, menos 1 elevado a 4, 1, vezes 1, 1 sobre 4, menos 0, igual 4 menos 2 sobre 8, igual 4 menos 2 igual 2 sobre 8. Ou podemos simplificar 1 sobre 4. Então, o resultado da região 1 e região 2 são iguais. Agora, em seguida, vamos adicionar a área total igual área 1 mais área 2. Área 1 é 1 sobre 4 e área 2 também 1 sobre 4. Então, o resultado total destas duas áreas, 4 1 mais 1 sobre 4 igual
2 sobre 4. Ou podemos simplificar, 1 sobre 2, unidade da área. Então, o resultado final desta questão, ou questão 4, é 1 sobre 2, unidade da área. A última questão. Determine a área de região limitada pelas funções y igual a x quadrado menos 6x mais 8 e y igual a 2 menos x. Então, esta questão envolve duas funções sem gráfico. Para solucionar esta questão, podemos resolver a partir de construção do gráfico e podemos também resolver de forma direta utilizando segunda fórmula. Então, neste momento, vamos solucionar esta questão com forma direta. Antes disso, vamos determinar o intervalo desta questão. Então, y, intervalo, são abscissas do ponto de interseção. Então, y igual y. E assim, x quadrado menos 6x mais 8 igual 2 menos x. X quadrado menos 6x mais 8 menos 2 mais x igual 0. Ou igual x quadrado menos 6x mais x igual menos 5x. E depois 8 menos 2 igual 6 igual 0. Agora, x quadrado menos 5x igual a 6. Podemos fatorizar. X. Podemos procurar dois números. Soma de dois números igual a menos 5 e múltiplo deste número positivo 6. Então, estes números são 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Porque menos 2 menos 3 igual a menos 5. E menos 2 vezes menos 3 igual a 6. E assim, x menos 2 igual a 0 e x menos 3 igual a 0. Ou x igual a 2 e x igual a 3. Então, as abscissas dos pontos de interseção de duas funções são 2 e 3. Estes números podemos utilizar para solucionar esta questão. Então, área igual modo de integral 2 a 3 da função x quadrado menos 6x mais 8 menos 2 menos x em relação a x. Igual modo integral de 2 a 3 da função
x quadrado menos 6x mais 8 menos 2 mais x em relação a x igual modo de integral de 2 a 3 da função x quadrado menos 6x mais x igual menos 5x e depois 8 menos 2 igual mais 6 em relação a x. Agora, vamos integral de x quadrado igual 1 sobre 3x elevado ao cubo menos 5 sobre 2 x ao quadrado mais 6x de 2 a 3 igual. Agora, podemos substituir 1/3 de 3 ao cubo menos 5 sobre 2 vezes 3 quadrado mais 6 vezes 3 menos 1/3 de 2 ao cubo menos 5 sobre 2 vezes 2 quadrado mais 6 vezes 2 igual 3 ao cubo igual 27. 27 dividir por 3 igual 9. E depois 3 ao quadrado igual 9. 9 vezes 4, 45. Então, menos 45 sobre 2. Mais 6 vezes 3 igual 18. Menos 2 ao cubo igual 8. 8 vezes 1/3 igual 8 sobre 3. Menos 2 quadrado igual 4. 4 vezes 5, 20. 20 sobre 2 igual 10. Mais 6 vezes 2 igual 12. Igual 9 mais 18 igual 27. Menos 45 sobre 2. Menos 8 sobre 3. Menos 10 mais 12 igual 2. Então, igual modo 27 menos 45 sobre 2 menos 8 sobre 3 menos 2 igual 27 menos 2 igual 25. 45 vezes 3 igual menos 135. E depois 2 vezes 8, 16. Sobre 6. Igual modo de 25 menos 150 menos 135 menos 16 igual menos 151 sobre 6.
igual modo D 25 vezes 6 igual 150 menos 151 sobre 6, ou igual 150 menos 151 igual menos 1 sobre 6. Então, modo D menos 1 sobre 6, ou valor absoluta de menos 1 sobre 6, 1/6, igual 1 sobre 6, unidade da área. Meus estudantes, isto é o resultado das questões de número 1 até número 5, e vamos continuar as questões dos exercícios. Então, exercícios, primeira parte, também uma parábola e uma reta. A função da parábola é y igual x quadrado e função da reta y igual x. E depois, segunda figura ou segunda questão, observando que duas regiões, estas regiões limitadas por duas curvas da parábola. Uma parábola é y igual x quadrado menos 4 e outra parábola é y igual menos x quadrado menos 2x. E depois, por último, última questão, determine a área da região limitada pelas funções y igual 9 menos x quadrado e y igual 4 menos 4x. Então, isto é as questões dos exercícios. Os estudantes, este trabalho deve ser resolvido pelos todos os estudantes 12º ano das Ciências Tecnológicas do Ensino Secundário Geral em todo o território e entregaram depois de estado de emergência aos professores da matemática atual de cada escola. Colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva nas vossas aprendizagens. Finalmente concluímos. Eu, Mariane Santa, e a equipe que trabalha agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com outro título. E até mais!